Olá, gente. Eu sou Léo Montenegro e hoje estamos em mais um podcast É Como Eu Vejo. E hoje nós vamos falar sobre o cuidar. Cuidar não tem nada a ver com skincare, passo a passo de sucesso, cuidar somente do outro e também cuidar somente de si. É cuidar de um tudo. E hoje eu estou com duas meninas que eu amo, que eu adoro de paixão. Claro que eu ia chamar pessoas que eu conheço, né, gente? Porque cuidar é isso, né? Então, essas meninas, de uma certa forma, cuidaram de mim em algum momento. E eu também ando cuidando delas em vários momentos. Hoje eu estou aqui com a doutora Carolina Leão, que todo mundo sabe que somos grudados, nos conhecemos há um ano, numa viagem maravilhosa, e desde lá nunca mais nos separamos, não é, doutora Carol? É isso mesmo, prazer, eu sou a doutora Caroline, né? É um prazer poder estar aqui com o Léo, que eu cresci e cresço cada dia mais, e foi uma honra esse convite. Eu fico muito feliz. E ela tá se tremendo, tá, gente? Assim como eu também. E é isso, gente. Os primeiros 2 minutos eu já falei pra vocês. É isso, a gente tá aqui tentando fingir um costume que a gente ainda não se acostumou, mas um dia a gente chega lá. E hoje eu tenho uma menina que esse ano ela começou com uma profissão, está finalizando o ano com mais 3 profissões. A gente tem uma história muito parecida que depois eu vou contar para vocês. E eu tenho um amor por ela depois de 10 minutos de conhecer Melanie numa entrevista no qual eu fui o cara que fui entrevistá-la para trabalhar. Eu já amava ela. Na metade da entrevista, eu já nem queria mais fazer entrevista. Eu já liguei para outra pessoa e falei, contrata, que ela é maravilhosa demais. Hoje estamos aqui com Melanie, influencer, assessora e nova empresária de sucesso. Tá aqui ela. Ai, olá! Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. É o meu primeiro podcast. E, realmente, a gente, desde o primeiro momento, quando a gente se conheceu, eu comecei a falar com ele, parecia que eu estava fazendo entrevista com um amigo. Então, assim, a gente bateu logo de cara e a gente seguiu com essa amizade por aí. E a gente agora está passando por um momento muito parecido. Então, a gente vem se ajudando e vai continuar se ajudando por aí, né, Léo? Que bom. Para falar de cuidado, eu vou falar primeiro uma coisa que tem muito a ver comigo e eu acho que tem muito a ver com a nossa história. Carol, uma palavra amiga, ajuda? Ajuda muito. Eu acho que foi o que me fortaleceu, assim. Acho que nos fortaleceu. Sim. Quando a gente conheceu, eu acho que foi isso que nos fez crescer, né? As pessoas perguntam muito sobre nós dois, muito sobre o meu crescimento, sobre o seu crescimento, e eu acho que a amizade é tudo que a gente tem que levar na vida. Que eu acho que sem um amigo a gente não consegue caminhar, né? Então, É eu acho verdade. que é isso que a gente tem que aprender e olhar no outro, isso, o valor de uma amizade. Eu tô te perguntando isso porque nesse processo que eu venho passando em relação à minha irmã, os amigos também são uma nova forma de família, né? Então, às vezes, esse acolhimento que a gente não consegue ter dentro da família, Melanie, e eu tô falando isso pra gente, porque a nossa família também está doente, também Sim. está entristecida, a gente precisa ter esse outro lugar para chamar de lar. Não dá para ter só mais um lar, a gente tem que ter alguns outros lares, Com né? certeza, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente acaba descobrindo quem é amiga de verdade Sim. quando vem esse momento, porque às vezes a gente espera muito dos outros e eles não conseguem dar o que a gente precisa naquele exato momento. Então eu passei muito por isso também. Eu descobri que alguns amigos que eu nem imaginava que eram meus amigos mesmo, eles estavam lá para mim e ainda estão, graças a Deus, e são minha segunda família. E isso vem fortalecendo muito nesse momento de dor, né? A Melanie, há 6 meses atrás, também perdeu o irmão. Então, a gente estava até conversando antes de entrar no podcast. Só sabe quem perdeu, só sabe sentir de verdade o que a gente sente, que é um luto diário. Quem está na pele do luto diário não é fácil. Algumas pessoas querem determinar o tempo de luto que a gente tem, isso né? não existe um tempo de luto. E eu acho que uma coisa que me incomoda, assim, muito grande, é que a única coisa que as pessoas que não passam por isso, a primeira coisa que eles vão falar é: ai, mas o tempo vai curar. E, assim, agora, nesse momento, eu não consigo acreditar nisso. É uma dor para mim que, assim, só eu sinto, a minha família. E não sei se o tempo vai curar. Eu acho que vai aliviar,
Mas curar não vai, porque a ligação que eu tinha com meu irmão, ela era muito forte. Então, assim, era o meu irmão mais novo. Então, cada um tem um luto diferente do que as pessoas imaginam na cabeça delas. Então, você vai passando por isso ao longo do tempo e eu vou me descobrindo sozinha. Eu vou me descobrindo sozinha e eu tenho que estar lá para mim. Porque nem os meus pais, atualmente, eles conseguem me ajudar. Porque é um momento tão difícil para eles também que eu não posso exigir isso deles. Sim. Então, eu tenho que estar lá para mim. Eu estou sofrendo também pela minha família, pelo que eles estão passando. E, às vezes, eu não consigo nem ajudar eles. Então, assim, é um luto muito difícil. E você acaba se cobrando, né? Essa ajuda. Eu me ajuda cobro. tanto dos seus pais, né? Você ajudar eles e eles te ajudarem. Sim. E aí acaba que esse luto fica um luto diário. E eu acho que a gente sofre duplamente, Léo. Eu vou te falar por quê. Porque você, como eu, sofre de estar vendo a sua família passar por isso. E sofre pela perda que a gente teve. Então, as pessoas não imaginam. Na cabeça delas é um luto só. E, na verdade, são dois. São vários, na verdade, né? Vários, é de uma mãe, é de um pai, é de uma irmã. É né? de tudo. São sentimentos completamente diferentes. E isso é muito louco, porque cada um sente de uma forma diferente. Cada um tem uma saudade diferente. Eu não posso deixar de lembrar que a Carol também perdeu a avó dela ano passado. Eu vou até falar um pouco sobre isso, porque senão vai ser um chororô. vai ser um chororô. E a gente não tá aqui pra... que eu não ia chorar. A gente vai falar só coisas boas das pessoas que a gente perdeu. E como fortaleceu Exato. isso, né? Eu perdi minha avó no Covid, né? E acho que foi muito triste para mim, porque eu não consegui viver o luto, porque a gente não teve aquela forma de despedida, né? Não teve. A despedida comum. E enquanto isso, a Carol também estava na zona de frente, dentro dos plantões na época também, Sim, né? na Vivenciando tudo, né? O que talvez muitas pessoas falaram que era mimimi e não era, Nossa, né? Então, foi bem complicado. E eu também perdi isso. no Covid 7 amigos. Então, quando a palavra Covid me dói mais. E é muito engraçado a gente estar falando sobre isso, porque, de novo, é sobre como a gente se sente, né? Então, assim, quando você perde um amigo, é o que eu estou falando para todos os meus amigos, assim, quando a gente perde um amigo, é uma dor muito grande. Mas ela não é uma dor diária, porque eu não estou... Você não estava com essa pessoa diariamente. Eu não estava com essa pessoa diariamente, eu não tinha uma história de vida desde sempre com essa pessoa. A gente vai sentir, a gente vai ter ótimas lembranças, mas a dor de perder pessoas muito próximas te faz mesmo ter, ou você paralisa, ou você se movimenta. Né? Porque, ou você... E é muito isso, né? Eu tenho falado muito que o podcast é uma forma de transformar a dor em algo maior para que eu possa ajudar outras pessoas. Não é fácil. Eu conversei com o meu psicólogo ontem e eu entendi muito o que eu estou fazendo aqui. E é muito doido, porque... E eu acho até que a Melanie vive um pouco isso parecido comigo. E a Carol, por ser filha única e tem esse medo, né? E mora distante, assim como eu. A minha irmã, para mim, era o meu lar. Eu perdi o lar. Não é que a minha mãe não seja o meu lar. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Meu pai também. Mas ela era aquela relação de troca zero. Não tinha nada material, não tinha que dar brinquedo, não tinha que dar pirulito, não tinha que levar para viajar. Bastava estar junto para eu poder ser quem eu era. Sim. Sem precisar estar incrível, sem precisar estar filtrado, sem precisar estar com a melhor roupa. Ali era o meu lugar de lar. E quando eu venho aqui no podcast, eu quero pedir desculpas no podcast. Quando eu falo que eu estou precisando de novos amigos, eu entendi que talvez eu esteja precisando do lugar de intimidade para ser quem eu sou, que eu tinha com ela. E é exatamente o que eu acho, o que eu vejo quando você fala do seu irmão, que é isso. O que falta na gente é esse lugar de lar, né? Que eles davam muito pra gente. Não, com certeza. É porque, assim, eu sinto que ter perdido meu irmão, eu perdi 50% de mim. Eu perdi a continuação da minha família. Eu levo esse assunto, talvez, de uma maneira um pouco pesada ainda. Estou fazendo terapia, ando medicada, não tenho vergonha disso. Na verdade, eu me orgulho, porque eu acho que, assim, é um tabu que precisa ser quebrado, porque não quer dizer que, por a gente estar medicado, que a gente não seja igual aos outros. A gente e que não vai deixar... E sente medicado. A gente só passa por um pouco menos do que aquela dor que está dentro da gente, que a gente alivia isso para continuar vivendo, seguindo... E o que eu sinto, eu vou até contar uma coisa para vocês,
que talvez eu nunca contei pra ninguém, mas Isso a dor... Isso é o podcast. A dor de ter perdido meu irmão, eu tenho muitos gatilhos. E algum dos gatilhos que as pessoas não entendem, e eu até já parei de contar, porque eu sofro quando eu conto, porque a pessoa não entende, aí eu fico magoada. E não é culpa da pessoa, a pessoa só não consegue entender porque ela não está passando por aquilo e talvez ela nunca vai passar. Então, assim, muitas pessoas não vão passar pelo que eu passei de perder um irmão, assim, tão novo. Meu irmão tinha 24 anos. Eu vou em casamento de vários amigos e aí eu vejo o irmão entrando, eu vejo o irmão falando. Então, assim, para mim passa todo aquele filme que na minha vida eu imaginei que eu ia ter, o meu irmão cuidando dos meus filhos, o tio, meu irmão, perder meus pais, por exemplo, que eu imaginava, o que a gente meio que é treinado. A ordem cronológica. A ordem né? cronológica da vida que a gente imagina que vai ser, né? Perder meus pais e quem ia estar para mim lá para esse momento seria meu irmão. Então, a partir do momento que isso acontece, minha vida ficou de cabeça para baixo. Então, eu me sinto perdida. E é engraçado porque eu estava conversando com meu namorado, a gente tem umas conversas, a gente ainda precisa de mais tempo para estar dando passos maiores, mas eu cheguei a ter uma conversa com ele falando sobre a questão de filhos. E me afetou tanto essa questão que eu não quero ter só 2 filhos. Eu quero ter mais filhos, se for possível. Sim. Porque eu não quero de uma família grande, né? Porque eu já tenho esse trauma agora que eu carrego comigo de ter ficado sozinha, de não ter mais a minha metade, de não ter mais essa continuação. E que pode ser uma besteira olhando de fora, mas é a maneira que eu sinto. É como eu vejo. É como eu vejo hoje. Então, e aí eu vou pegar esse gancho e vou trazer essa responsabilidade que a Carol teve a vida toda. A Carol é filha única. Imagina o que é ser uma filha única, né? Com a responsabilidade toda. Porque agora você também virou uma filha única. Vocês agora, o que é parecido para vocês, que é diferente de mim, porque eu continuei com um irmão e minha irmã deixou 2 sobrinhos maravilhosos, que aí eu fui tio com 8 anos e para mim eles eram irmãos e agora o meu papel social mudou. E agora eu sou meio pai deles, porque eles têm 36 e 34 anos e a gente está muito mais próximo, porque as coisas mudam e graças a Deus eu tenho eles, porque eles são prova viva de que a minha irmã viveu e entregou coisas incríveis para mim, mas a Carol tem essa coisa, né? E a Carol, com 16 anos, gente, foi buscar o sonho dela para ser médica numa outra cidade. Então, assim, cara, sai de uma cidade chamada Rio Verde, que já é uma cidade pequena, filha única, e vai embora. E aí? Mas é isso que eu tenho para falar para vocês. Quando você estava falando, eu estava pensando nisso, né? Eu acho que a gente entra muito nisso agora, que cada pessoa é única. Igual você perdeu sua irmã. Sim. Ficou seu irmão, que é uma pessoa que você ama e que tem o mesmo amor e que tem o mesmo carinho, mas a sua irmã é insubstituível. É insubstituível. Do mesmo jeito do seu irmão. Talvez se você tivesse outro irmão, você também sentiria a mesma coisa. Sentiria a mesma coisa. Porque cada pessoa é única, cada pessoa é insubstituível. Eu sou filha única, saí com 16 anos para estudar de casa e, assim, eu vi o sofrimento da minha mãe. Quanto ela sofreu para deixar eu sair de casa, estudar. Né? E aí e muita gente chegava nela e falava assim: nossa, Cleades, mas você só tem uma filha, né? E agora você vai deixar a Carol sair tão nova. Talvez ela não volte mais. E aí ela me ensinou muito isso. Ela vai falar assim: eu poderia ter 10 filhos, mas cada um é único. Então, se um fosse, o outro talvez poderia ter ficado comigo, mas eu ia sentir falta da Carol. E eu acho que é isso que a gente tem que levar, assim, que cada pessoa é única. Mas também você falando isso que você conversou com o seu namorado, e essa semana eu também conversei com o meu, e foi ao contrário, assim, porque foi no sentido assim... ele mora no interior e os meus pais moram no interior de Goiás. E eu gosto muito de São Paulo, né? A minha história aqui, a minha trajetória, o meu crescimento aqui foi muito importante. E aí eu fico pensando, e no final da vida dos meus pais? É difícil a gente pensar nisso, né? A gente não... Acho que o mundo não prepara. Isso eu nunca me preparei. Eu já estou nesse momento. Então, assim, eu sempre... Na cabeça da gente, a gente acha que as pessoas são eternas. Mas é quando a gente para racionalmente pensando, a gente fala, meu pai e minha mãe não é eterno. E aí ele me fez essa pergunta. Ele falou assim, se não existisse eu, assim, se a gente fosse dar um passo para frente, você levaria seus pais para São Paulo?
Aí eu parei para pensar e falei, eu não posso fazer isso com eles. Porque minha mãe odeia São Paulo. Então, assim, Eles têm a vida ele tem uma deles, vida então deles. você não Mas e no pode- final da vida deles, né? Quem vai cuidar? Sou Isso eu. é uma coisa que a gente Que não está preparado e eu acho que a gente não pensa. Não pensa. Eu nunca, vou falar aqui, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nessa ideia. E quem vai cuidar deles? Mas graças a Deus, vamos botar É um porém. maravilhoso É isso. maravilhoso. É maravilhoso, porque tem pessoas, vamos ser bem realistas aqui, Que não nem tão muito pensam Não preocupadas. pensa nisso. Não pensam. Não, porque elas não têm a não mesma leva. relação E não, que a não, gente não é a tem. prioridade deles Não nunca. é, Nem nunca se a gente foi. jogar esse Exato. assunto. Porque uma vez eu escutei que, tipo assim, você pode ter 10 filhos, mas um vai cuidar do seu pai e da sua mãe. Não são todos. Né? A minha mãe foi essa pessoa que cuidou dos 5 irmãos. Os 5 irmãos morreram segurando a mão dela. Eu até brinco que eu não quero muito segurar a mão dela. Ai, meu Deus. Muito fofinha. Ela é uma cuidadora. E aí, é muito legal isso, porque aí eu vou para um outro lugar, né? Porque assim, eu sou um cuidador porque eu tive várias cuidadoras. Você, Melanie, foi para uma área de trabalho e eu tenho certeza disso, porque vendo seus stories, a sua relação com a sua mãe tem uma relação de cuidadora ali com vocês, né? Dessa mãe leoa. E uma mãe muito parceira, porque a mãe da Melanie é muito nova, é muito bonita, é muito maravilhosa. A relação deles é muito legal. É aquela família do Remi da Sessão da Tarde que é muito legal de assistir. Ó, mãe e pai, quando vocês estiverem assistindo aqui, ó... Eu ó, vocês. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Eu espero poder estar aqui para vocês. Igual a Carol falou, eu também vou ser essa pessoa para vocês. E a aí, gente vai superar isso juntos, né? Não, e aí, quando eu falo disso, porque assim, a Carol também teve uma mãe e um pai muito zelosos e muito cuidadores. E aí eu acho que a gente pega um pouco disso e transforma para o nosso trabalho, né? Com certeza. Nossa, como eu choro com as realizações dos meus clientes, como eu cuido, como eu sou quase pai, quase um pai vilão, assim, aquele que quando eu ligo para eles já falam, o que foi que eu errei, né? Tipo, e esse zelo. E eu acho que tanto a Melanie como a Carol, o diferencial delas no trabalho é esse, elas também levaram esse cuidar para o trabalho, né? Com certeza. Como que foi, Melanie, após a nossa entrevista, cuidar de tantas influenciadoras e hoje virar essa influenciadora, né? Porque uma coisa era cuidar delas, né? Uma coisa é cuidar. Eu acho que, assim, é um trabalho muito mais próximo do que as pessoas realmente acham. As pessoas assistem pelo Instagram e não entendem que você acaba criando um vínculo com a influenciadora que você cuida. Porque você está ali presente em todos os momentos da vida dela. Então, você acaba... A mesma coisa que você fala, você acaba torcendo. Sim. Você fica muito feliz quando você fecha um job para ela e aí você vai lá contar, tipo, eu consegui aquilo que você queria. Então, eu aprecio muito esse trabalho. Eu cresci muito na empresa que eu trabalhei, que o Léo me entrevistou na Hi-Fi. Sou muito grata ao meu emprego. Eu aprendi muita coisa, porque assim, eu não tinha essa carreira planejada de virar assessora de influenciadoras. Eu cheguei no Brasil e falei, acho que eu vou começar do zero. E aí fui entrevistada, acabou dando certo. E fiquei o meu tempo lá amando essa profissão. Mas requer muito cuidado. Muito. Requer... Né? E um olhar para a vulnerabilidade do outro, né? Porque o outro está tentando conseguir as suas visualizações, os seus números. Sim. Porque, infelizmente, né, a gente tem aí essa coisa do mono-influenciador, se é essa palavra? É mono, que são os que têm menores números. Não, mas nano-influenciadores. Mas o nano quer muito ser um grande, né? Quer então, assim, muito. e o quanto isso dói, né? Tipo, mas a fulana já conseguiu, o fulano já conseguiu e eu não consegui. E quem cuida, quem tá do lado, tem que estar ali motivando o tempo todo, né? Tem que dar esse carinho, às vezes, que elas querem, essa atenção que elas precisam. Porque, querendo ou não, elas estão se expondo ali, entendeu? Então, essa pessoa acaba sendo uma pessoa mais exposta e tem algumas que requerem mais atenção do que outras. Sim. Então, você tem que estar ali, diariamente, Acolher, falando. né? Vai dar. Ou quando, por exemplo, não fecha um job que elas queriam muito,
é uma decepção e é Sim, difícil uma você dar, é frustração, uma né? frustração, é difícil você dar essa notícia também. Então você tem que ter um tato para mandar e eu aprendi muito nesse emprego sobre isso, porque eu acho que quando eu cheguei eu era uma pessoa mais diretona e eu não tinha tanta noção quanto isso era importante dentro do trabalho, né? do quanto eu precisava melhorar a minha maneira de me comunicar com elas, com o cliente, porque vira realmente um job multifacetado. Você conversa com o cliente que espera uma coisa que às vezes ele não consegue transmitir o que ele quer para você, para passar para a influenciadora, e a influenciadora que às vezes não consegue gravar aquilo que o cliente estava esperando. Então, você fica ali na linha de frente, lidando com ambos, tentando realizar o que ambos querem, né? De resultado, De né? resultado, exato. E aí gera uma super expectativa. E aí, quando eu pego expectativa, eu vou pro mundo do cuidar da Carol. Imagina hoje você trabalhando com tanta distorção de imagem dentro dos Instagrams da vida, com tantos filtros perfeitos. Nossa, imagina quantas pessoas não chegam Quanto? para você querendo A perfeição. a perfeição, que E não o quão- existe, né? E o quanto essa perfeição leva a dores emocionais absurdas, né? Comparação. É uma comparação, eu acho que assim, o Instagram, ele traz muitas coisas boas pra gente. Mas, ao mesmo tempo, ele traz muitas dores internas que, assim, a gente fica procurando a perfeição. Os números. Eu acho que a gente tem muito medo de, por exemplo, ser feia. E é uma coisa que precisa perder, né? Porque você tem que ser você. Você tem que... É que eu acho que ninguém é feio e ninguém é tão bonito como Não, parece. mas eu acho que é uma coisa interna, é uma eu coisa acho que as nossa. pessoas têm que começar a olhar para dentro de si. E é muito doido isso, porque a Carol... e tem algumas palavras dentro da medicina dermatológica hoje, da estética, que é assim, você tem que ser bonito de dentro para fora. As pessoas já olham para esse tipo de conversa, tipo assim, que saco. Mas é isso, né? Não adianta, você vai ficar nesse comparativo o tempo todo, mas o que vem de dentro é que floresce, né? Então, Sim. eu vi hoje uma mensagem, tipo assim, o que você está... O que você está esperando do seu janeiro? Porque você está colhendo em dezembro, né? Janeiro vai ter a colheita do que você fez em dezembro. E aí, eu que acompanho muito a Carol, e eu não estou deixando ela falar, porque eu sei que essa hora é a hora dela e ela vai dar o show dela. Porque a Carol, ela cuida de pessoas que chegam dentro do consultório dela. Não é uma consulta. Essas mulheres vão buscar esse acolhimento e esse cuidado que a Carol tem com elas. E é por isso que eu gosto muito de trabalhar com a Carol, porque é para além da estética. Não dá para cuidar de alguém que não esteja feliz por dentro. Porque os resultados, eles vêm quando a gente se propõe a fazer algo por nós, né? Como que é, Carol? Quando essa mulher chega, quando esse homem chega e diz, olha, quero fazer tudo porque eu não estou feliz. Então, né, mexer com estética, trabalhar com estética, eu acho que é isso mesmo. Vai muito além do só procedimento. Quando a gente fala isso, você precisa estar bem interno para entregar o que você tem de fora, é a pura verdade. Eu falo para os meus pacientes que São não os é... bioestimuladores. que a gente ama. Eu falo para as minhas pacientes que não é só sobre o procedimento. Semana passada, até levei isso para o Léo, que eu fiquei um pouco chocada que uma paciente chegou, primeira vez, estava conversando com ela sentou na minha frente e falou assim, doutora, eu vim de indicação de uma amiga, eu falo que são os melhores pacientes, quando ele vem de indicação de outro paciente que gostou, que ficou feliz, ela falou assim, eu vim porque a minha amiga falou que você conversa e que você vai saber entender a minha dor. Quando ela falou dor, eu falei... O que tem a ver com a beleza, né? Que ela está aqui procurando. Aí eu falei, o que foi, né? Conversei e tal. E é isso mesmo. A minha consulta, os meus pacientes sabem que eu fico amiga, que eu choro junto, eu abraço junto. É mais de horas de consulta. As meninas dos agendamentos já sabem disso. Então, eu tenho esse contato. Ela sentou em mim e falou assim, a minha filha de 5 anos de idade me falou que eu estava com rugas e que eu estava mais feia que a minha irmã e mais feia que as colegas, que as tias, né, de mãe de outras amiguinhas.
Na hora, eu fiquei, assim, em choque, porque eu falei, gente, é uma criança de 5 anos de idade. Imagina. Meu E pra Então, vocês verem assim, como em que esse mundo nós estamos? Que mundo a gente tá? Porque onde ela aprendeu isso? Onde na que ela escolinha, aprendeu? na escola, escolinha já deve ou ter talvez nas redes sociais, porque hoje Pode criança ser. tem Tem essa o celular. entrega, assim. Tem. Eu não entrei muito em detalhe, porque Pra não ela fazer ela foi ali sofrer com também, essa tadinha. dor que ela falou. Eu vim aqui para você tratar a minha dor. Ela falou assim, doutora, e eu viajo, ela ia para Miami, uma semana depois, ela falou assim, a gente não pode fazer muito procedimento, porque eu viajo, eu não quero estar inchada, né, como todos os outros, não quero ficar vermelha, não quero ficar roxa, como todo procedimento pode dar. Mas o que a gente pode fazer? Nessa hora, eu falei assim, o que você quer para você se sentir bem? É difícil a gente falar isso, mas a sua dor foi a sua filha falar sobre isso. Que, assim, me assustou como médica, né? Como dermatologista, que cuida da beleza, que cuida desse autocuidado. Ela falou assim, doutora, eu quero levantar o meu rosto. Então, eu falei assim, então, o que nós vamos fazer para hoje? Hoje a gente vai fazer um botox para melhorar, para na hora que você já começar a fazer o efeito, você já sentir um olhar descansado. Mas isso a gente está começando um processo. Então, a gente está começando esse processo de autocuidado. Mas você precisa tratar. E aí, ela levou outras coisas, né, na consulta, que ela falou que ela estava reformando a casa, que ela estava com alguns problemas. E eu falei, não adianta a gente fazer todos os seus procedimentos hoje. Mesmo se ela não tivesse a viagem, eu fosse fazer todos os procedimentos que ela queria e que a gente estaria ali no nosso alcance, ela não estaria feliz 100%, porque ela precisava tratar aquela dor que ela estava dentro. E quando eu fiz o Botox, depois, né, ela passou 3 dias, ela mandou uma mensagem no Super Instagram, feliz. agradecendo, que não foi só o Botox, foi eu entender aquela dor que ela estava no momento. E isso que a gente precisa entender, assim, que não é só sobre o procedimento. Igual, as pessoas vêm achando que é só o procedimento, que é só a toxina botulínica, que é só o preenchimento. Mas é muito além disso, né? O que a pessoa tá mal com ela, assim, tá sentindo, o que ela precisa naquele momento para fazer ela bem. Não é só a boca. Mas não aí... é só o preenchimento. É só o cuidado que você tem que ter. E aí, Carol, e eu vou falar uma coisa que eu venho falando, né? O refinamento do cuidado é a escuta. O quanto as pessoas falam sobre a dor do outro, sobre a melhora da dor do outro. Ah, mas... Olha, levanta, sai, que vai ficar tudo bem. Não, vem aqui, vamos fazer um procedimento que você vai ficar linda. Vem aqui, compra essa roupa que vai dar tudo certo, que seu dia vai estar muito mais alegre. As pessoas só querem dar mais demandas para quem está com a dor. E às vezes Quem não está com a dor só precisa da escuta. Às vezes a gente só precisa. A gente só quer se abrir e ser quem a gente é. E talvez assim, tipo assim, lá levando pro seu lado, às vezes eu só quero tomar um café da manhã com o meu namorado em silêncio. Um bom café da manhã, tipo, e uma boa companhia. Eu sei, aquela pessoa que eu sei que me ama do jeito que eu sou e não do jeito que esperam que eu seja, porque é muito sobre isso, né? Então, assim, eu sou muito feliz porque a Carol encontrou uma pessoa que ama ela como ela é. Eu acho, pelo que eu vejo, que a Mela também encontrou essa pessoa que ama. E isso é o melhor cuidado que a gente pode ter. É essencial. Eu acho que, assim, o Thiago, meu namorado, eu não sei o que teria sido de mim sem ele, pelo que eu passei. E ele é uma pessoa que passou isso junto comigo. Sim. Passou junto Sofreu comigo, tudo porque isso com ele você. estava lá. Meu irmão trabalhava mais ou menos no mesmo meio que ele, então eles conversavam, eles se encontravam, às vezes, em happy hour, essas coisas. Então, eu sei que ele passou a mesma coisa que eu e ele teve que ser mais forte do que eu, porque ele teve que estar ali presente para mim nesse momento que eu não tinha essa força. Então, eu sempre falei para ele, olha, agora que eu tô um pouco melhor, se você quiser me falar alguma coisa, se abra, tipo, amor, eu tô aqui para você também. Não é fácil, gente, não é fácil. E é exatamente isso. Às vezes eu quero só ficar em silêncio, às vezes eu quero chorar o dia inteiro sem ninguém me falar, tipo, para de chorar, o tempo vai curar, para de não sei o quê. Não quero, eu quero ficar chorando, eu quero passar mal de chorar, porque aquilo vai me dar um alívio. Então, eu acho que cada um tem o seu tempo de cura, mas é aquilo que eu acredito. Pode estar errado, o meu jeito de ver. Eu não vou ter essa cura 100%, porque eu perdi um pedaço de mim.
Não, eu acho que a gente nunca mais vai ser os mesmos. A gente só vai ter que olhar o mundo de uma forma diferente. E acho que, por outros lados, eu espero que meu irmão esteja muito orgulhoso de mim, da pessoa que eu escolhi ser hoje e da força que eu tenho. E, assim, eu olho, talvez, não quero parecer não humilde, enfim, mas eu me considero uma pessoa muito forte, porque eu acho que a situação que eu passei foi uma situação muito difícil. E eu já sou uma pessoa que já sofria com ansiedade, coisas parecidas. E eu tô aqui, eu tô batalhando, eu tô me jogando numa carreira nova, que antes eu cuidava por trás e talvez eu não tinha a noção dessa questão de ter que estar presente todos os dias, postar todos os dias. E, às vezes, eu tenho momentos difíceis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito banal, mas, assim, que me pegou muito. Eu tinha uma publi para fazer e eu briguei com meu namorado nesse dia. Eu não queria postar nada, eu não queria aparecer, eu não queria estar ali. E eu tive que, botar o meu rosto, falar, você consegue, entrega um trabalho bem feito. Fui lá, apareci, entreguei. Mas eu acho que mesmo cuidando delas por trás, eu não tinha essa noção, entendeu? Às vezes eu exigia delas essa perfeição. Não perfeição, mas a gente acaba exigindo a entrega sem saber o que a pessoa está passando por trás. Você tá dos dois lados, né? Exato. Você passou por isso, de cobrar o outro, de fazer a postagem, e agora Sim. você tá nessa versão. Então, eu aprecio muito a pessoa que está por trás, quem cuida de influenciadores. Gente, não é um trabalho fácil, é um trabalho que requer tato, cuidado, vontade. Então, assim, aprecio muito mesmo quem faz isso, porque não é fácil. E é muito legal você falar dos dois lados, porque eu vou abrir aqui sem ter perguntado para Carol, e depois eu vou levar... A gente é tão íntimo que eu vou levar um chute por debaixo dessa mesa. Se eu me mexer, eu levei um chute. Eu conheci a Carol há mais de um ano. E a Carol, ela tinha esse lugar de também estar do outro lado, né? De não estar feliz com o seu corpo, com a sua imagem. A gente tem hoje médicas super influências no meio, né? Então, a gente, né, da dermatologia. A dermatologia, Melanie, é quase... Hoje, esse lugar de muitas entregas, tem que ter essa entrega diária, tem que ter essa comunicação, tudo que é novo que sair, tem que fazer a coisa do skincare, tem que falar sobre o seu skincare, tem que falar sobre o skincare de vários tons de pele. E a Carol ficou nesse começo, né? A Carol vem de uma outra cidade, a Carol era uma menina que estava dando seus plantões e as pessoas achavam que não, mas ela estava lá ralando nos plantões delas. Ela me ligava toda terça-feira, 7h15 da manhã, chorando. De 7h15 às 7h45, era ela chorando. Eu não aguento mais ter que passar, sei lá, 50 minutos de trânsito com um cara que pegava e deixava ela em quase uma outra cidade para passar 24 horas ou 42 horas de plantão. E o meu cuidado com a Carol vai dar certo, a gente vai conseguir sair desse plantão. A gente saiu desse plantão quase 6 meses depois. Foi uma super vitória para a Carol, mas não é fácil, tá? E aí a Carol também passou por essa coisa, né? Quando eu vou ter o meu momento de sair do plantão, quando eu vou estar com o corpo perfeito, quando eu vou estar mais bonita, quando eu vou me aceitar do meu corpo. E, cara, é isso. Tipo, ninguém tá passando nada fácil. Mas tudo parece fácil. As pessoas Exatamente, não sabem. Elas não sabem o que passa por trás. Ninguém sabia que eu estava lá chorando para dar o plantão. E que eu ia lá dar os 12, 24 horas de plantão. Porque eu não postava isso. Então, eu só postava o glamour. E aí, as pessoas chegavam no Léo, que cuida das minhas redes sociais, né? E cuida muito bem, que cuida de mim, que não é só rede social que a gente faz, né? Faz essa análise comportamental, que foi muito importante para mim, que foi uma virada de chave. E aí eu chegava nele e chorava, falava, pelo amor de Deus, eu preciso sair do plantão. E as pessoas chegavam nele e falavam assim, nossa, eu quero o Instagram da Carol. A Carol tá super bem, a Carol, nossa, mas é a mesma imagem que eu acho que as pessoas têm da gente, né, Léo? Né? E não é eu não consigo me postar. Como é que eu vou me postar todo dia chorando indo dormir chorando, acordar chorando? E aí, quando você posta a sua fragilidade, as pessoas acham que aquilo ali foi para você chamar. É um biscoito. Exato, gente. Quando eu postei o dia que eu saí do plantão, que eu escrevi, que para mim foi uma vitória, assim, eu falava que uma das realizações profissionais, eu acho que a gente vai mudando de fase, a gente vai mudando
seus desejos, os seus sonhos, e uma das minhas realizações profissionais era parar de dar o plantão. Não porque eu não gostava, mas é porque eu não dava mais a entrega que que eu poderia dar. Porque há 4 anos atrás, eu poderia dar o plantão porque eu ainda estava começando na dermatologia. E hoje eu não dava conta mais de dar o plantão porque eu queria focar 100% na dermatologia. Quando eu postei que eu tinha parado de dar o plantão, muita gente me mandou: nossa, eu não sabia que você dava plantão. Nem imaginava. Ou então, como assim você deixou de fazer o plantão? Porque é um dinheiro fixo. Que é isso, né, gente? As pessoas estão muito mais preocupadas em você não perder a estabilidade do que qualquer outra coisa, né? Só que é sobre o desejo do outro, não é sobre... Nem tudo é sobre dinheiro, né? Então, assim, infelizmente, para a grande maioria da população, o dinheiro é muito importante. Né? Somos super privilegiados, temos famílias, graças a Deus, que nos dão um suporte. Hoje eu consigo ajudar a minha família, porém, tem um momento em que você vai escolher quem você quer ser na vida. E aí é um novo recomeço, porque quando as pessoas acharam que a Carol deixou de dar o plantão porque ela já estava ganhando muito bem, é uma outra história. Ela deixou de dar um plantão porque ela teve uma decisão na vida dela, que ela ia, e coragem, e eu dei a mão pra ela, porque, tipo assim, era eu sofrendo junto com ela, porque eu sou desses. E, tipo assim, cara, a gente tem que fazer o mesmo dinheiro que a gente fazia no plantão dentro do consultório. E é muito difícil você saber se vai dar certo ou não vai dar certo, porque depende do paciente. Não tem como você saber. É um risco. É a mesma coisa que eu tô me colocando agora nesse mundo. É um risco. Só que, assim, pelo menos quando eu olhar para trás, eu vou ter orgulho de ter tentado. E você pode tá talvez mais feliz agora. Sim. Eu falava assim pro Léo, eu prefiro não ter um paciente na agenda, porque aí eu ia estar começando do zero, porque eu ia parar de dar o plantão e abrir a agenda que não era aberta. Então, abri a agenda. E agora? Então, agora eu preciso rezar, aparecer paciente, mas eu acreditei, eu confiei, eu falei assim, e eu vou dar o meu melhor. E você se esforçou, você deu o seu melhor ali. Eu me esforço todos os dias. Então, acordo todos os dias, e sabe por quê? Porque eu acho que quando a gente entrega com amor aquilo que a gente faz, e você acorda de manhã e fala assim, eu estou indo atrás do meu propósito, atrás do meu amor. Então, assim, atrás do que eu quero, do que eu quero fazer de melhor. É muito trabalho, né, Carol? Porque, assim, existe uma coisa muito diferente de ser funcionário de uma outra pessoa, de uma outra história, e trabalhar para você. Principalmente trabalhar para você no que você decidiu trabalhar e não no que decidiram para você. Eu acho que eu tive esse mesmo clique. Eu acho que eu tive esse mesmo clique e, gente, é um risco, porque eu também tinha o meu salário fixo num emprego incrível. E eu saí disso e tô me arriscando aqui. Não sei como vai ser. Não é fácil. Porque às vezes você acorda e fala, nossa, será que eu tomei a decisão certa? E tem esse medo. Então, você tem que continuar ali nessa linha de frente de novo. Se batalhando os dias para você conquistar aquilo que você quer. E não é só conquistar. Eu acho que você tem que ter coragem e determinação. Porque não é só sobre conquistar. É conquistar diariamente, todos os dias. Porque, assim, se um dia foi bom, não quer dizer que o outro dia vai ser bom. Que o outro dia vai ser bom, né? Então, assim, e eu falo pra Carol e para os meus amigos mais íntimos, tipo assim, cara, eu que moro sozinho e a minha família toda mora em Fortaleza, se eu não acordar para fazer meu café da manhã, ninguém vai fazer. Então, assim, a responsabilidade é toda nossa. É toda da Carol, é toda da Melanie, é toda nossa. Se a gente não levantar, não acontece. Então, as pessoas que chegam para mim e falam assim, nossa, você mudou, você transformou a Carol. Eu queria muito, e eu vou repetir isso como eu repito várias vezes, eu não transformei ninguém. Eu dei a mão como ela deu a mão para mim. A minha vida mudou muito depois que a Carol entrou na minha vida, porque a gente ficou amigos. E amigos cuidam um dos outros. A gente não fica olhando, quanto é que você tá ganhando? Eu nunca nem perguntei isso pra Carol. Eu nem sei quanto ela tá ganhando. Eu sei que ela tá ganhando mais que o plantão. Né? E essa nem é a parte mais importante. E nem é essa parte. Tipo assim, Carol, você tá feliz? Tô super feliz por você. Porque assim, cara, eu acho que o mundo tá muito doido, né? Tipo, é assim, tipo... Tá bem doido.
eu consegui uma coisa, a outra pessoa nem diz mais, assim. Eu acho que nem tem mais esse filtro do tipo assim, eu também quero. Não diz mais o, que legal. A né? pessoa não... Eu sinto Ela não muita fica falta. feliz. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sofro sozinha, porque eu sempre espero muito dos outros. Talvez por eu ser essa pessoa que fica feliz quando o outro realiza alguma coisa, Então que somos iguais. torce. Não, mas eu acho, por tudo que o Léo me contou, eu acho que nós três aqui somos essas pessoas que realmente cuidam e se importam com o outro. E eu acho que o mundo agora, as pessoas viraram meio robozinho. Então é aquilo, nossa, tudo ele muito tá robótico. conseguindo mais que eu preciso fazer a mesma coisa que ele. E eu não, eu sou essa pessoa que sempre vou pensando no outro junto, e às vezes eu me decepciono. Então, eu me decepciono sozinha, segundo a minha terapeuta, porque eu espero dos outros coisas que eles não podem me dar. Mas eu acho que o mundo perdeu um pouco desse tato, principalmente com as redes sociais. As pessoas são muito malvadas, as pessoas são duras, sabe? As pessoas nos julgam sem saber. Sem saber Foi o o que mesmo tá. assunto que a gente falou antes, da questão do... Eu, por exemplo, às vezes, para me sentir próxima do meu irmão, eu gosto de estar postando foto dele. Às vezes, eu escrevo um texto. Às vezes, eu posto algum vídeo que eu tô chorando, contando o que eu tô passando. E uma vez, um fake veio e me mandou assim, nossa, olha ela querendo biscoito, já passou, tipo, o tempo do luto, querendo mais biscoito agora com o irmão. E... Nossa, isso, assim, me pegou de uma maneira que eu falei, não é possível. Não é possível que alguém tenha coragem de falar algo do tipo. E as pessoas têm coragem. E outra coisa que me surpreendeu, que é muito triste também, assim, é decepcionante, é que o tanto de compartilhados desses stories foi o mais compartilhado dentre coisas muito incríveis que eu posto no meu Instagram. Amor, eu ganhei 6 mil seguidores no dia que a minha irmã morreu. Eu também, eu ganhei muito seguidor, E é uma aí, coisa muito bizarra. É muito bizarra e eles continuam comigo. Porque assim, eu fico pensando o seguinte, tudo bem, se padeceram, não se padeceram, queriam saber mais sobre a história, queriam entender o porquê, porque tem a coisa do tipo, morreu como? né? Não, com certeza. Eu acho que E aí, o que me deixa mais curioso é que eles estão lá ainda. Não sei se Eu acho que começaram alguns, a gostar. eu acho que né? alguns começam a gostar e continuam acompanhando. Ou pessoas que talvez conheciam a sua irmã, conheciam o meu irmão e queriam uma parte dele ainda, então eles acabam acompanhando a gente. Ai, que Mas... você falou isso e eu tenho que te lembrar, lembrei de uma coisa. As duas melhores amigas da minha irmã, a Germana e a Débora, vou até falar para elas assistirem, elas fizeram e elas me conheceram, eu tinha 6 anos. E a minha irmã é 11 anos mais velha do que eu. Então, elas eram meninas super poderosas, né? Iam para as festas, todas lá de purpurina, de dancing days e tudo mais. Eu já enlouquecido, né? Eu já querendo aquela meinha do lurex. E depois... E a gente sempre foi muito unido. Eu sempre chamei elas de irmãs, mas a gente sempre não estava tão próximos. A gente tem um grupo hoje. A gente tem um grupo de irmãos, assim. E é muito fofo, porque eu entendo que elas precisam de mim para ser esse pedaço da Cris para elas. Sim. E é muito bom, porque assim, eu nem acho isso... Eu poderia, tipo assim, nossa, mas elas me querem por conta... Que bom que elas me querem por conta da Cris, porque eu sou muito parecido com ela, a gente é muito parecido fisicamente, assim, e eu entendo que, por mais que eu tenha a minha dor, as pessoas que amavam a minha irmã também têm as dores delas. Sim. E assim, poder dar um pouquinho da Cris para elas me deixa super feliz. Não, mas é a mesma coisa com a gente. Meu irmão tinha um grupo de amigos que eu vi eles crescendo. Eles eram uns bebezinhos, sabe? Então, eu acabei reencontrando muitos deles, por mais que eles estavam presentes, talvez eu não tinha tanta noção de o que cada um virou, o que cada um estava fazendo. E aí, depois que aconteceu, passou um tempo, a gente reuniu todos eles em casa, sentou para conversar e ficamos falando das histórias do meu irmão, contando os momentos. Que e, você assim, nem sabia, que eu né? nem sabia. Então, foram momentos muito gostosos, assim, de estar ouvindo isso, de estar vivenciando isso e ter aquela certeza que o meu irmão era uma pessoa de luz, incrível. E ajudando eles também, né, nesse luto deles, porque é aquilo que a gente fala, eles eram mais próximos como amigos e a gente como família. São dores diferentes. São dores diferentes.
E aí, gente, pegando esse gancho, Carol, quando que você achou de verdade que você precisava de ajuda? Porque é isso, né? A gente que é cuidador, a gente só cuida. Só. Cara, pra eu aceitar ajuda... Passei 2 dias com dores nas costas e um grande amigo olímpico que veio aqui perguntou assim, vem aqui no consultório, vem aqui no... Eu não consigo. É muito difícil escutar que alguém quer me ajudar. A Carol, no dia que aconteceu com a minha irmã, ela quase queria pegar um voo do avião para... Pelo amor de Deus, nem vem, porque eu não sei nem lidar com esse tipo de cuidado. Mas assim... E eu tô fazendo essa pergunta para vocês porque eu tenho me feito essas perguntas. Então, assim, quando que eu vou começar a deixar as pessoas cuidarem de mim? Porque eu já peguei esse papel muito do cuidador, né? E é muito difícil, é quase um espinho. A pessoa vem me abraçar para me cuidar, eu não sei nem como agir. E assim, Carol, eu vou jogar essa pergunta para você, porque eu nem sei responder ainda, tá? No dia que eu souber responder, eu falo aqui. Eu não sei, eu acho. Quando que você entendeu que você precisava de ajuda? Então, eu passei, né, por um pedaço, assim, da minha vida que eu tive muito... Eu não me aceitava, assim, como mulher, como pessoa. E aí, eu tinha um complexo, assim, com o meu corpo. Eu tinha um complexo, assim, como mulher mesmo. E até eu acho que foi a virada de chave na minha vida, assim, para eu falar, eu preciso me aceitar, eu preciso me cuidar. Então, eu me cuidei sozinha e eu tive toda uma ajuda de terapeuta, assim, que é uma pessoa que me acompanha há 4 anos, é uma pessoa incrível, porque eu tinha compulsão alimentar, assim, teve uma época que eu tive um relacionamento um pouco abusivo, abusivo, e aí me deu essa virada de chave, assim, que eu não me aceitava, que eu comia, assim, até as paredes, engordei 16 quilos. E aí foi quando eu vi que eu precisava de ajuda, que sozinha eu não ia dar conta. Então, foi onde... E aí isso me refletiu muito em quem eu sou agora, nessa Carol de agora, nessa Carol que ela ajuda, nessa Carol que ela vai atrás. Porque assim, você viu que faltava que isso em sozinha você. eu não ia dar conta, entendeu? Então, assim, quando... Teve até uma parte, assim, né, que o Léo acompanhou, que foi no começo, assim, que eu estava um pouco acima ainda do peso, eu tinha perdido alguns quilos, estava menos, e aí a gente foi fazer um editorial, uma campanha. Nossa, esse dia foi... E aí, eu super empolgada, porque eu sou assim, tudo que me entrega, você vai fazer o podcast hoje, então eu vou dar o meu melhor. Então, eu sou assim, mesmo que é algo que me tire da zona de conforto, eu vou dar o meu melhor. Então, quando o Léo vai gravar os vídeos, ele fala, vamos, agora é a hora de você entregar. Então, modéstia à parte, eu vou lá e entrego na hora que tem para entregar. E aí, fomos fazer esse editorial. E aí, foi outra virada da minha chave, assim, que eu já estava precisando de ajuda, estava caminhando bem. E aí, fui fazer um editorial e eu estava com 2 pessoas, assim, que hoje... Eu vejo elas, eu agradeço elas muito, porque elas foram essenciais na minha vida para falar, Carol, você precisa virar, você precisa... E aí, a gente foi fazer uma foto, e aí elas falaram assim, não põe a Carol na ponta. Porque a Carol tá com um rosto mais redondo que o nosso, e aí talvez a foto vai ficar desproporcional, e a gente precisa de contorno, e bababá, e tal. E aí, tanto é que agora, na hora que a gente trocou, eu falei, eu vou para a ponta. E hoje é uma coisa, assim, que me chama muita atenção. E aí, eu cheguei no Léo, no final do editorial, assim, acabada. Não, falando. Eu já tinha percebido, porque conheço a Carol, eu já tinha entendido... porque eu brochei na hora. Eu entendi, porque ela é essa pessoa, ela é né? uma pessoa de sem entrega. pensar, Elas falaram sem pensar, assim. E aí, acabou que me ofendeu muito. E aí, eu não entregava. E o Léo não tava entendendo, porque eu não tava querendo falar ali na hora, E eu tava com, sei lá, tipo, acho que eu tava coordenando, você sabe como é, né? Ele tava ali gestindo uma tudo. Gerando uma campanha inteira com mais de 40 pessoas, Carol, mas eu olhando pra Carol, gente, é difícil você se abrir e falar. Foi, Olha, acabou de na hora que eu tava isso. falando aqui, eu falei, gente, será? Mas eu falo por quê? Pra ajudar pessoas. Eu acho que a gente precisa. E quando o paciente chega pra mim, é isso que eu penso, é na dor dele. Porque Então, você nesse volta dia, na sua dor. Nesse dia eu senti muito essa dor. E aí, elas foram embora, assim, eu fiquei muito pensando nisso.
Depois que elas foram embora, eu realmente consegui entregar o que eu precisava. Não, calma. Depois... É, gente, a gente não gente- vai demonizar nada. Eu acho que ninguém fala... Eu acho que tem pessoas que falam pra machucar e tem pessoas que falam... Não, exato. E aí- espontâneo, só que é um gatilho. E aí é acho um que gatilho pra- nosso. Eu acho que foi assim, tipo eu assim... acho que é uma coisa nossa, que a ela gente não pode só elas não julgar o perceberam outro. que elas tinham me machucado. E aí, na hora que terminamos, eu cheguei no Léo e falei assim, a partir de hoje eu vou cuidar de mim. A partir de hoje eu preciso da sua ajuda. Aí eu fui no nutricionista. Não, fui calma. cuidar- E aí, o que foi que aconteceu? É. Carol foi para um lugar onde ela sabia que ela só ia receber elogio, que era de mim. E aí a gente conversou um pouco, cara, e é isso, gente. O cuidado faz a gente se potencializar e a gente sair de novo da casinha, né? Porque a Carol se fechou. E eu tava vendo a sessão fotográfica e eu conheço muito a Carol, essa pessoa que chega. E aí ela vai falando, ela vai trocando ideia, ela não tá preocupada, ela conversa com a pessoa que tá servindo café, ela conversa com a pessoa que é gestora, dona do negócio, ela não sabe nem quem é, mas ela já tá conversando, ela já tá trocando. E a Carol foi diminuindo, porque acontece isso, né? Tem esse poder, as pessoas... Não é que as pessoas têm esse poder, é que a gente também deixa essas coisas acontecerem na vida da gente, né? Eu falo uma tudo- frase, as tudo- pessoas só fazem com nós aquilo que a gente permite. permite. Então, eu me permiti estar naquele lugar. Eu poderia... Deixa, tô no meio mesmo, vamos. É o mindset, eu acho. Você ainda Mas não não- tinha esse mindset. É. E aí agora, com o tempo e com a ajuda do Léo e as pessoas E mais os mais próximas de próximos. você, você consegue colocar que esse é um mindset. Ah, Léo. Não, porque assim, eu fico sempre pensando sobre a nossa força interior, né? Porque assim, você pode ter 20 Léos, você pode ter 20 Melanies, você pode ter 20 Carols, mas se você não decidir, Não, com ninguém certeza. vai fazer por você. Ninguém E vai a fazer. Carol, ela já vinha num processo de querer muito da vida dela. Porque é o que eu sempre falo para as pessoas. Entre querer muito e querer pouco, tem muita diferença. Quando eu quero muito, eu uso todas as minhas qualidades. Eu faço tudo para acontecer da melhor forma. Quando eu quero pouco, eu faço pouco. Mas tem gente querendo pouco, querendo ter muito resultado. Não, gente, querer pouco e ter muito resultado, a matemática, ela não bate. Não bate. E aí, nesse dia, eu conversei com a Carol e eu vi de novo a Carol acender. E a gente tinha falado pra ela, Melanie, que a gente, vamos botar um rabo de cavalo. em você. De jeito nenhum. Eu não vou colocar um rabo de cavalo, mesmo. jamais eu vou colocar. Minha filha, quando a gente colocou esse rabo de cavalo nessa mulher, Ela ninguém Coloquei um cabelo. segurou mais a Carol. A Carol era outra é sobre no isso, turno da é sobre tarde. isso. Eu precisava de alguma coisa pra falar assim, vai. Tipo, vai que você vai se sentir melhor. E foi, foi o cabelo que me sentiu melhor. E foi. Então, assim, às vezes vai ser o cabelo, às vezes vai ser uma mão amiga, às vezes vai ser voltar para dentro de casa, entender melhor, às vezes vai ser eu ir na terapia. O que E a vai gente... ser tudo, E, porque às foi vezes tudo, vai ser tudo também. Foi isso que eu fiz. Mas, Carol, eu tenho que falar aqui no podcast que a gente é muito privilegiado porque a gente pode ter tudo. E quem não pode ter, né? O quantas dessas meninas Quantas que pessoas são aí, lutam que estão por querendo ser isso. influenciadoras, que estão querendo ser médicas de sucesso, que não conseguem ter essa puta de, falando de novo um palavrão, a minha mãe vai dar ter essa enorme equipe por detrás de suporte, né? Porque assim, até a gente que é privilegiado, em algum momento ficou sem um suporte. Imagina para essas outras pessoas que não têm, né? Para essas outras mulheres. Que elas têm Essas de outras tá ali mulheres que estão batalhando. ali sendo comparadas o tempo todo. A gente falou de um teto de vidro no outro podcast, que tem pessoas que só vão até um teto de vidro. Elas ficam olhando de baixo, porque elas nunca vão conseguir estar lá em cima por conta da falta desse suporte. Eu sou muito feliz de você ser meu suporte e eu ser seu suporte. Eu fico muito triste quando as pessoas acham que o resultado de um profissional foi por conta de outro. Nunca é por conta somente de outro, é por conta de uma equipe. Eu sempre falo que ninguém anda sozinho. Eu acho que... E eu e a Melanie temos que aprender muito sobre isso. A gente vai ter que aprender também a andar sozinho, mas também fazer cada vez mais novas, boas escolhas. Boas escolhas, é. Porque é isso, em algum momento a gente estava num núcleo de trabalho e ontem eu mostrei que há 6 anos atrás eu era DJ, todo mundo, nos stories de todo mundo, nossa, você era DJ. Naquele momento eu tinha um suporte de amigos, naquele momento de DJs que me ajudavam muito. Hoje eu estou num outro lugar, então eu tive que buscar outro suporte, outras pessoas que pensam diferente, e a vida é isso. São ciclos, em algum momento eu estou aqui, são essas pessoas que estão me ajudando, eu também estou ajudando, mas em algum momento
eu acendi, fui para um outro lugar, eu vou ter que fazer de novo novas escolhas, né? E abrir o coração. Mas é se permitir. E é aí? se permitir Pois ser uma pessoa... Assim, eu acho que você, assim como eu, né? Visto que agora eu vou terminar o ano com três empregos, digamos assim, que eu vou ter que levar a sério. Eu tô abrindo também uma marca de velas muito legal, que vai chamar... Vou aproveitar para fazer o meu marketing. Já faz o mexão, por favor. Muito antes do que aconteceu com o meu irmão, a gente já estava planejando. É uma empresa familiar, é uma coisa que meus pais já são aposentados, então eles precisavam se jogar em algo, né? Criar alguma coisa. E minha mãe sempre foi apaixonada por velas. A minha avó ensinava pra gente quando a gente era pequeno. Eu sempre fui uma pessoa do it yourself, sabe? Eu fazia tudo. Então, sempre teve essa parte criativa e agora a gente está se jogando nesse mundo, né? De empreender. E não é fácil, é muito mais difícil do que eu imaginava. Tem que tomar milhões de escolhas, e aí você está preocupado com a sua imagem, o que vão pensar, isso e aquilo. Mas, enfim, estamos aqui na luta. Meus pais agora estão mais fortes, estão focados, e eu estou muito feliz de estar abrindo essa marca com eles. Vai chamar Rouge Noir. E a gente vai ter muitas coisas bacanas que eu espero depois. Eu vou mandar aqui pro Léo. O Léo vai fazer o merchan pra vocês também. Olha, eu vou fazer uma publi. Olha, eu tava dizendo outro dia, eu acho até que eu não falei pra Carol, mas eu acho que a Carol, assim como eu, a gente é uma lagarta, nadando de borboleta sem virar borboleta. Porque a vida é isso, né? Tipo, eu ligo pra Carol, e aí, Carol, como é que você tá? Ela na montanha russa de sempre. Né? A minha agenda, os posts, a arte. Aí daqui a pouco ela manda o print do Instagram dela. Eu tô amando meu filho. E é isso, gente. A gente não tá bem o tempo todo. Não tá. E graças a Deus a gente não tá bem o tempo todo, porque seria muito chato ser essa pessoa o bem o tempo todo, né? A gente precisa desse momento de acolhimento nosso mesmo. Eu preciso muito aprender a receber o cuidado. De novo, eu vou falar do Vinícius, que é um grande amigo meu, e porque eu tô cada vez mais próximo das pessoas que me abriram as portas. Eu tenho bons amigos, tá, gente? Eu tenho que falar isso no quarto episódio, porque parece que eu não tenho bons. Eu tenho muito bons amigos, eu aprendo muito com eles. E ele falou também em algum momento, eu disse assim, eu comprei isso pra você, mas pra quê? Eu disse, não, você tem que saber aceitar presente. Ele, eu vou pensar sobre isso. E eu tô falando isso pras pessoas, mas eu também não sei receber presente. Então, assim, cara, é um mundo muito doido, né? Porque, assim, a gente fica querendo muito que os nossos amigos aprendam a receber o cuidado, mas a gente também não consegue receber, né? Eu vejo a Carol hoje num relacionamento com o Rafael, um cara que ela conheceu há 1 ano, que cuida tão bem da Carol que eu meio que deixei a Carol um pouco de lado. Porque eu sei que a Carol agora também tem um outro suporte. Então, assim, aí eu vou pegando novos filhos, né? Novas criaturas lindas que vão chegando na vida, que a gente entende que a gente tem que cuidar. Então, assim, eu preciso muito aprender a ser cuidado, assim. Mas eu só recebi esse cuidado, né? Quando eu estava bem. Quando eu falo quando assim, você queria, quando chegou mudar, o Rafa, meu namorado, ele veio no momento certo, quando eu consegui receber esse cuidado. Quando eu consegui falar assim, estou pronta para querer. Porque não adiantava eu ter uma pessoa boa e não tá pronta. E não tá pronta. Mas eu nem sei, então, Carol, assim, a gente tá pronta mesmo? Não, sempre? Eu acho que 100% não. 100% não, mas a gente tem que estar bem. Não, tá bem é o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque se você não estar bem com você, você assim, não vai conseguir fluir. Tanto na sua flui. vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Até porque eu acho que os nossos resultados na vida profissional dependem muito mais do nosso pessoal do que somente do profissional. Você não é um cara com bons resultados na vida profissional se você tá ruim na vida pessoal. Então... Você não consegue entregar como você merece entregar, você não consegue... Até o feedback você não consegue escutar do jeito, você só vai fazendo. Você não aceita. Você não aceita, eu acho que é né? muito importante, a gente não pode deixar ninguém esquecer. Eu vou falar isso aqui, sei lá, que vez. Gente, Instagram não é vida real. Ninguém sabe o que a gente está passando por trás, não sabe. Então, não julguem os outros. Essa maldade que a gente vê acontecendo com todo mundo. Eu,
pelo menos. Gostaria, né? Espero que as coisas um dia melhorem, mas talvez vai continuar a mesma coisa. Mas lembrem sempre que, assim, só porque eu tô lá feliz, trabalhando, fazendo as coisas, não quer dizer que minha vida é ótima. Quer dizer que eu tô ali me esforçando, sendo uma pessoa forte, igual o Léo tá sendo aqui agora no podcast, a doutora Carol tá sendo forte todos os dias, postando e fazendo as coisas. Não quer dizer que a gente não passe por várias coisas por fora, que se a gente postar um dia contando, a gente não tá querendo biscoito. A gente tá querendo se abrir, a gente tá querendo, talvez, uma ajuda que a gente não consegue pedir, ou a gente não sabe pedir, entendeu? Ou talvez precisando ser vulnerável para ser quem a gente é. É uma coisa que eu tenho repetido, tatuei no meu corpo. Eu quero muito que vocês aprendam, porque, assim, eu tenho um olhar diferente sobre mim depois que a minha irmã morreu. Eu também, com certeza. Já não tenho tanta pressa para muita coisa. E tem uma coisa que eu vou falar, parece meio mórbido. Eu sempre tive muito medo da morte, eu sempre não quis muito falar sobre a morte. Hoje eu já não tenho tanto medo da morte, porque, de alguma maneira, eu sei que eu vou ser recebido por ela lá em cima. Eu acho que eu não tinha alguém para ter um encontro alegre. Então, talvez eu olhe para a morte de uma forma menos sofrida, de uma maneira, agora, assim. Sei lá, eu sou pisciano, né, gente? Eu sou super lúdico, eu conto historinha pra mim mesmo, eu não acredito nas historinhas, eu me frustro com as próprias historinhas, porque é isso, não é sobre ser adulto, não é sobre ter idade que você vai deixar de começar a acreditar em coisas legais também, porque a gente precisa ter esperança sobre as coisas. Esperançar. É um verbo que eu amo, porque, assim, eu tenho muita esperança pelo o futuro consultório da Carol. Eu imagino que ela vai ser enorme, que ela vai ser incrível. Eu imagino que a Melanie vai ser dona das velas mais enormes, né? As mais caras, as mais chiques. Influência de sucesso. Eu imagino que eu fico imaginando, cara, em algum momento eu vou estar lá no GNT fazendo um papo de segunda. Cara, levando. É sobre sonhar, entendeu? Acreditar. E correr atrás. Eu acho que esse é o principal. Nada hoje vem de mão dada. Por mais que a gente veja, eu acho que, assim, os jovens hoje em dia, eles veem esse mundo da internet, TikTok e afins, e eles veem a exceção, aquela pessoa que ficou famosa fazendo uma coisa 3, 4 banal, pessoas. 3, 4 pessoas. Mas o resto não é assim. Não é assim. Então, você tem que entender que você precisa batalhar por isso. Você tem que trabalhar, você tem que passar por coisas que você não imaginava passar antes, que é a questão do plantão, que talvez você não imaginasse que fosse ser tão difícil quanto foi para você. E as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que você passou no plantão, Mas isso me fez entendeu? crescer muito como Com pessoa. certeza. Porque isso... A cada dia que eu ia pro plantão, a cada dia que eu falava assim, estou sofrendo, tá me deixando angustiada, eu não sei mais o que eu vou fazer... O dia passava, que era o outro dia que talvez eu tinha que ir pra clínica, eu dava o meu melhor. Eu ia pro Instagram, eu falava, eu fazia a minha entrega, a minha consulta eu me entregava assim, como se fosse assim, a minha vida. E realmente é, porque não, e até hoje, quando ela termina da consulta, ela manda mensagem pra mim, arrasei. Porque ela fica feliz com a consulta dela. Então, assim, eu fico super fofo. Tipo assim, meu dia tá péssimo. Eu não era assim. O meu dia tá péssimo, eu recebo a mensagem da Carol. Ai, arrasei na consulta. Aí eu fico, cara, que bom, né? Porque, assim, ela conseguiu fazer do dia inteiro dela vários momentos pequenos de conquistas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. A gente quer conquistar muitas coisas grandes. E tá tudo bem. Mas a gente não pode esquecer das pequenas. O diário... O diário é muito bom. A gente acho que as pequenas, ter esse exercício gente, de gratidão todos os dias. Eu acho que os pequenos, assim, são as coisas que mais valem. Porque o grande vem depois de muitos pequenos. Então, cada pequeno é uma conquista que você tem que estar ali e você tem que ser grata. Eu sou muito grata ao meu emprego, porque graças a isso... eu talvez sou essa pessoa que eu sou hoje. Nós somos construções diárias do que a gente vem vivendo em experiências positivas e negativas, né? Vou dar um spoiler, assim. Eu não sabia como me cuidar, e aí eu comecei a ver a Melanie viajando, né? E aí eu peguei e disse assim, Melanie, que hotel é esse que você tá ficando? Não sei o quê. Porque eu acho que em algum momento
ela também foi se dando alguns Sim. presentes. Amor, eu tô matriculada em todos os hotéis que ela foi. Eu vou nesse aqui também, eu vou nesse aqui também. Porque é sobre isso, porque não dá mais para ficar só comprando o material. A gente tem que comprar também experiências que sejam positivas Sim, pra gente, pra né? gente. Dormir bem, acordar bem, poder... Mas aí- Se você pode ir para um hotel, poder ali acordar, tomar aquele café da manhã, se dá a experiência, que, por exemplo, né? eles não tiveram. Mas É. aí não se engane, né? Porque as pessoas me veem viajando, mas elas não sabem Que a gente tá eu trabalhando. sofro também. E sofro também. Que, por exemplo, o meu irmão não vai experienciar aquilo. É, a E- gente fica nesse lugar, né? Então, a gente tem um lugar dentro da gente que, assim, não posso pedir compaixão dos outros, porque quem tem pode te dar, quem não tem não pode te dar. E tá tudo bem, cada um é da sua forma. Mas é sempre isso. Tenham mais compaixão com os outros, independente de vocês estarem vendo o que eles estão passando ou não. Se a pessoa perdeu um ente querido, se a pessoa perdeu um emprego que ela gostava, se a pessoa não está passando por uma fase boa porque ela não consegue, tem sempre alguém passando por algo ali atrás que a gente não sabe. Então, essa é a lição que eu aprendi com isso que a gente está passando, que às vezes eu não tinha essa compaixão pelo outro e isso mudou para mim, porque eu vejo qualquer coisa, assim, o que está acontecendo com o outro, eu tento entender, eu tento escutar. É o famoso escutar. Sei lá, eu tenho eu sempre digo para minha mãe, e eu vou falar agora para vocês, que talvez seja uma coisa que a gente precisa aprender muito, assim, parece que a gente tem que viver a dor para aprender, né? A ser mais gratos. Mas a gente pode aprender no amor também. E a gente... Pode. E espero muito que eu esteja conseguindo fazer isso. Porque a minha mãe fala assim... mas ela sofreu muito para... Mas não precisa sofrer muito sempre, gente. A gente pode também aprender no amor. A gente tá muito Instagram de psicologia positiva aqui, né? A gente tá muito gratiluz. Gente, desculpa até aqui se a gente estiver falando alguma coisa... A gente dá muito isso, mas assim... a gente É o último episódio desse ano. Então, a gente vai falar coisas positivas, sim. A gente não vai fazer a positividade. A gente não vai fazer a positividade tóxica que você precisa ser foda hoje, amanhã e depois. Não precisa ser foda sempre. Você tem que ser vulnerável. Você pode ser vulnerável, mas que você tenha esse olhar de esperança, assim. Quando a gente tem esse olhar de esperança, eu acredito muito que a gente começa a ver as brechas de oportunidades na nossa vida acontecendo. E eu sou o cara, e eu já repito isso há muitos anos, eu dava aula e já falava isso. Eu sempre fui o cara das brechas de oportunidades. Talvez por isso eu tenha tido 16 profissões. Porque eu ia tão feliz olhando as coisas acontecendo ao meu redor. E tipo assim, cara, eu também quero testar isso, eu também quero viver isso, eu também quero ser isso. Pra depois também, tipo assim, não era bem o que eu queria ser, mas foi interessante, leva isso como, carrega isso como... vira experiência. Como experiência, né? E tipo, lá na frente você vai olhar pra trás e, cara, eu fui muito corajoso, né? E eu acho que é isso, a gente sabe receber. Antes eu não sabia receber. Antes, as pessoas falavam assim, nossa, como você tá bonita. Nossa, mesmo. Hoje fala assim, nossa, tá bonita. Estou mesmo, estou maravilhosa. Então é isso, a gente precisa saber receber. A gente precisa fazer o exercício da gratidão, principalmente das pequenas conquistas, que eu acho que são essas que vai fazer levantar, assim, que vai te fazer, nossa, conquistei isso hoje, amanhã eu quero mais e mais e mais. Eu sempre fui assim. Tipo, se hoje eu conquistei uma pequena coisa, eu já sonho, já quero o mais. Só que eu acho que também saber receber um elogio, saber receber um cuidado. Receber o cuidado Isso, receber o cuidado. A gente precisa querer coisa de gente grande. O cuidado. É coisa de gente grande. A gente quer ser às vezes muito a gente forte, quer estar no controle, né? No controle de tudo. No controle de tudo e não deixa não o outro vir aqui e falar assim, não, você precisa disso, você precisa desse cuidado. Não, e é muito legal que eu tenho um amigo chamado Olímpio, que veio no 3º episódio, e que ele fala assim, para de querer controlar tudo. Né? Você não vai conseguir controlar tudo. Então, assim, e eu sou muito controlador. Eu também. E talvez, por ser muito controlador, eu não consiga receber o cuidado. Porque eu tô querendo controlar tudo, para tudo dar certo na vida de todo mundo. Sim. Porque dando certo na vida de todo mundo, de alguma forma, minha vida também tá dando certo. Eu vou nessa onda, sabe? Tipo, eu acredito muito nisso. Se tá todo mundo bem, eu também tô bem, assim. De alguma maneira, eu vou estar bem, porque tá todo mundo bem ao meu redor. Claro que eu não vou conseguir fazer isso com o mundo. A gente tem aí
o Covid, que mostrou pra gente que a gente não tem controle sobre nada nessa vida. E tem aí as coisas que aconteceram na minha vida, na vida da Melanie, na vida da Carol, que a gente também entendeu que não dá pra controlar sobre tudo. O que dá é pra ter uma noção de onde a gente quer estar e como a gente vai sentir cada coisa dia por dia, né? Porque é isso também. Para terminar o meu podcast de final de ano, de Natal, com musicazinhas natalinas por detrás, Carol, o que você espera de 2023? Eu tô perguntando isso porque eu disse para ela que eu ia fazer uma pergunta, mas eu mudei, porque eu sou desses. Eu espero, assim, que... É igual nós falamos aqui, né? Que as pessoas têm mais... Não é nem compaixão a palavra, né? Não sei nem qual a palavra. Porque as pessoas têm mais carinho uma pelas outras, né? Que elas saibam entender. Eu acho que nós aqui demos tantos exemplos, né? Falamos tantas coisas de momentos que a gente passou e que as pessoas não olharam para nós com mais carinho, com mais cuidado. E a gente passou por uma coisa tão difícil, né? O Covid foi uma demonstração que a gente não tem controle sobre nada e parece que mesmo após isso as pessoas pioraram. Mas eu acredito muito nas pessoas, igual você falou, eu também. Né? Eu que gosto você de acreditar e dá, acho que e que você quer receber. Isso, e eu acho que isso... Às vezes eu me cobrava, eu falava assim, nossa, eu não posso ser assim. Eu falava na terapia, nossa, mas eu fiz isso e não recebi isso. Mas é a sua qualidade. Mas é a nossa qualidade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entregar para o mundo e falar. Então, quando eu entro nas minhas consultas, eu sempre falo isso, que a gente tem que dar o que tem de melhor na gente e acreditar nas pessoas, sim. E sem esperar a troca. A troca, por quê? Porque é muito complicado isso, Carol. Porque, assim, eu vejo tanta gente incrível e que está solteira. E o amor não é sobre o merecimento, né? E eu vejo tanta gente que não é uma pessoa tão legal com as outras e está super bem casada. Então, assim... Mas talvez você vê no Instagram. Mas é isso. Então, assim, a gente tem que perceber que nada que a gente for fazer por troca vai dar muito certo. Porque muita coisa não é sobre merecimento. As coisas vão acontecer também. A lição é realmente isso. Esperar menos e continuar dentro. E continuar fazendo o seu. Continuar sendo quem a gente é. Fazer com determinação, fazer com coragem. Então, não existe fórmula do sucesso, não existe... Você vai conquistar, né? Então, muita gente chega e pergunta, né? Se tem alguma fórmula, se tem algum... Não existe. É você ter coragem, é você ir para a luta diariamente, é você acreditar em você. Se você não acredita em você, o outro não vai acreditar. E não deixar que os outros falem para você quem você é. Eu acho que essa é a maior lição que eu tive nos últimos tempos. Assim, as pessoas falavam muito quem eu era e eu achava aquilo meio estranho, porque aquilo ali não coligava com o que eu sou, na verdade. E aí depois eu entendi que é porque eu não falava. Então, quando eu não falo sobre mim, eu deixo as pessoas falarem sobre mim. Sim. E o podcast veio para eu mostrar quem eu verdadeiramente sou, independente do Léo mentor, do Léo analista, do Léo que trabalha, porque em algum momento eu também, Melanie, só trabalhei, né? Porque para salvar a gente de uma dor, a gente busca ocupar a nossa mente. Então, eu fiquei a pessoa que estava no verbo fazer o tempo todo. Eu estava fazendo... Você estava fazendo para os outros e não estava fazendo para você. Mas a gente entendeu isso, né? Que a gente precisou disso, né? Vem do nada, que você começa a perceber que você está afetando as pessoas ao seu redor, que a sua vida inteira está sendo afetada porque você foca naquilo para esquecer sua vida. Sim. E aí a gente está fazendo milhões de coisas para os outros para esquecer, né, da nossa vida. E dessa maneira a gente não estava cuidando da gente. E aí que vem a história da minha irmã também, de novo. Porque assim, em algum momento não, talvez todos os momentos da minha irmã, ela nunca cuidou dela, só cuidou dos outros. Então, é um choque, né, a gente se deparar com essas coisas. Porque eu, muito analisado, muito analista de comportamento, muito um cara que dá ali a mão, estende a mão, não consigo receber, né? Não consigo me analisar, não consigo entender calma, não dá para fazer tudo o tempo todo. Então, assim, é muito doido, né? É aquela coisa. Você faz tão bem para os outros, mas quando é com você, você é tão duro com você mesmo. E foi exatamente o que eu vi a Carol fazer quando eu conheci a Carol. Ela era muito dura com ela mesma e muito amorosa com todo mundo. Eu sou
E isso é um trabalho, cara. Eu vou com o meu psicólogo e falo assim, cara, isso aqui é um crossfit, isso aqui não é uma terapia, porque é lidar comigo, assim. E o quanto eu percebo que eu fui um cara muito carrasco comigo e eu tô melhorando, graças a Deus. E o podcast é um momento de autocura para poder dizer para vocês que eu também sofro, que eu também estou na lida como todo mundo tá. Não é porque eu estou bem profissionalmente que isso quer dizer que eu esteja bem pessoalmente. Não tô ruim, mas também não tô essas coisas todas e tá tudo bem também, eu entendi sobre isso, mas poder olhar para mim de uma forma mais carinhosa, cara, eu nunca fiz isso, eu tenho 45 anos. E eu vejo pessoas que têm 70 que nunca nem passaram por esse autocuidado, né? Então, assim, cuidar de si eu acho que talvez É um bem... puta trabalho. É um bem... É trabalhoso, mas é algo que eu acho que o seu podcast tá aqui para isso, para mostrar para as pessoas que tá ok ser vulnerável, tá ok, você não tá sempre bem. Instagram não é vida real, trabalhar com Instagram não é tudo isso. A gente tem que lembrar de ser, experienciar, tipo, tá ali naquele momento. E eu acho que todo mundo aqui passou, independente de quem não passou por isso, o seu podcast está trazendo isso para as pessoas. E as pessoas estão tentando ser vulneráveis aqui. Eu acho que eu entendi que aqui era um espaço onde eu poderia ser eu mesmo. E quando eu chamei a Carol, e a Carol falou, nossa, mas o que você vai perguntar? O que você vai falar? Eu pensei, eu fiquei desesperada. Gente, eu tô Deus, saindo mas completamente da minha zona de conforto. E por que eu, novo, né? E por quê? Porque assim, eu não... Eu amo os podcasts com grandes artistas, com grandes celebridades. A gente também quer saber um pouco da vulnerabilidade deles. Mas eu amo poder trazer pessoas que eu super sou fã, que a gente aprende muito, né? Porque assim, sei lá, tipo, eu adoro a Sandy, mas eu não conheço a Sandy, né? Eu não tô do lado da Sandy, eu não sei do dia a dia da Sandy. Eu sou muito fã dos meus amigos, eu sou o cara que ama estar do lado deles, eu amo aprender. Se vocês perguntarem para mim quem é o cantor que você mais gosta, eu nem sei te dizer, assim, eu falo da Sandy porque, sei lá, é a Sandy. Mas assim, os meus melhores amigos, eu sou super fã deles, você sabe, né? Você trabalhou com um deles, com o Fernando Bento, a Carol, o Vinícius, que eu falo tanto, o Valmir, tem tanta gente que eu amo estar junto, que eu amo aprender. Então, vamos parar de idolatrar essas pessoas que a gente segue dentro do Instagram e vamos olhar para o lado da gente, que tem pessoas tão potentes, tão incríveis, tão Liga da Justiça com seus poderes. Tem um que cospe água, tem outro que cospe fogo, tem um que é ótimo para comer pizza, tem um que é ótimo para falar sobre as nossas dores, tem um que escuta. Cada um com as suas qualidades, assim, olhar ao redor e perceber que a gente tem possibilidade de pedir ajuda e receber ajuda. Então, assim, termino o podcast desse ano dizendo: aceitem ajuda e deem ajuda, porque todo mundo está precisando. Independente da condição bancária de cada um, todo mundo está precisando de ajuda. Muito obrigado, eu amei que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês merecem estar aqui. E muito eu mereço ter vocês aqui, tá? Muito honrada. Eu acho que, assim, eu também queria uma conexão com você desde o momento que você me entrevistou, que eu já senti que eu tinha uma pessoa amiga, uma pessoa que, assim, bateu. Eu sou dessa, o santo bateu. E eu tô aqui também para você, Léo, para o que você precisar. Espero que as pessoas tenham percebido nesse podcast que a gente precisa de ajuda. Sim. E... gente, às vezes é uma palavra, é escutar e falar uma palavrinha que já ajuda. Já ajuda. Ou então só ficar calado. Porque às vezes a gente só precisa de, tipo... A gente precisa de companhia. Né? Tipo, traz a pipoca e fica caladinho, que já tá de bom tamanho. Carol, te desejo tudo de melhor nessa vida. Não quero mais que ninguém fale pra mim que eu transformei a Carol. A Carol que se transformou, ela é essa borboleta. Eu ainda tô na lagartixa. Ela já saiu do casulo dela há muito tempo. Eu é que tô demorando sair do meu casulo. Juntos, né? Porque eu fiquei com muito medo de colocar a minha voz à frente, de Mas você dar me a ajudou minha cara muito a ter tapa. coragem. Mas então, aí... eu agradeço, assim, a oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender tanto, né? Acho que escutei muito e refleti muito. Eu sou dessas que vou sair daqui fazendo várias reflexões.
o quanto eu aprendi hoje. Então, para mim, é uma grande oportunidade estar com vocês e dizer para você, Léo, que eu sempre Não me faz chorar no final. Eu sempre vou cuidar de você. E eu sei que eu posso sempre ser cuidada também por você. Gente, deixa eu só dizer um negócio pra vocês. Eu e a Carol, antes de entrar aqui, a gente assim, ferrou. A gente vai chorar, a gente vai chorar. A gente amadureceu muito, Carol. Muito. A gente não caiu uma lágrima. lágrima. Olha que maravilha. É isso, gente. Quando a gente sabe que a gente recebe cuidado, tá do lado de pessoas que cuidam da gente, a gente não precisa chorar. A gente só vai dar risada, vai estar feliz e tá tudo ótimo. Beijo, até 2023. Beijos. Foi.